Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Procure um lugar confortável para ficar e sintonize o seu coração para tudo que Deus irá ministrar na sua vida. Ele tem uma palavra para você. Fique agora com o nosso momento de louvor e adoração. Você pode ficar em pé, querido. Aleluia. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Levante suas mãos, declare: nada pode me parar. Nada pode me deter. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Levante suas mãos, querido, com fé e declare: nada pode me parar. Senhor, nada pode me deter. Vou avançar. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. Vamos continuar celebrando na presença do Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando. Com palmas bem forte, vai! Vamos avançar sim. Maior é aquele que está em nós. Cante comigo. Eu não vou abandonar minha confiança em ti, porque ao grande galardão eu sei. Sim, ao grande galardão eu sei. Aleluia, sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei suas promessas. Viverei tuas promessas. Eu sei, você vai viver sim. Viverei tu. Bem forte, declare. Eu sei. Você pode levantar suas mãos e declarar: eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Sua vida está nele, sua vida está nele. Nele eu vivo pela fé. Vamos celebrar juntos ao Senhor. Vamos dançar juntos ao Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando. Sua igreja declare com palmas e fé. De fé em fé. De fé em fé, de glória em glória eu vou. E nada, e nada, e nada, e nada, vou avançando. De fé
de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, eu vou avançando.
E atenção, no nosso próximo domingo, dia 21 de março, o nosso culto estará funcionando apenas na modalidade online. Então fique atento, pois ele vai começar às 10 horas da manhã. Devido ao decreto implementado pelo nosso governo, as aulas do Rema estão temporariamente suspensas, mas não se preocupe, nós iremos retornar com elas no dia 5 de abril, sem prejudicar o nosso calendário. Então fique atento às redes sociais da escola para não perder nenhuma informação. E olha só, as matrículas do Rema continuam abertas. Até o dia 29 de março você garante a sua matrícula com 5% de desconto. Entre em contato com o número 99930-8384 e faça já a sua matrícula. Rema, inspiração para viver. Na próxima quarta-feira, às 16 horas, lá no Instagram do @Verbo da Vida Aracaju, vai acontecer mais uma live Rema. Você não pode ficar de fora. As lives têm sido maravilhosas e com professores renomados, então não perca, anota aí na sua agenda. E para você que está fazendo o curso de membresia, as aulas estão acontecendo no formato online. Fique atento aos grupos de WhatsApp da sua turma para mais informações. Além disso, as aulas do ID, que é o Intensivão de Evangelismo, também passaram para a modalidade virtual, acontecendo no domingo às 10 horas da manhã, como de costume. Então não perca, fique atento ao grupo do WhatsApp para receber o link para você participar da aula. E não ache que os nossos grupos de conexões ficaram parados. Teremos um encontro nesse sábado, de forma online, mas com a mesma intenção de promover a comunhão entre os irmãos. Se você ainda não faz parte, veja como é fácil. Basta você acessar o nosso aplicativo Verbo Aracaju App e na aba Conexão clicar. Após isso, você irá identificar alguns grupos de conexão e escolherá aquele que mais se encaixa com o seu perfil. Após escolher, você será redirecionado para o WhatsApp do líder daquele grupo de conexão. Em seu computador, você irá acessar o site da nossa igreja, verbodavida.com/Aracaju. Após isso, você irá clicar no banner Grupos de Conexão e você será redirecionado para a página em que você irá escolher o grupo que mais se encaixa com o seu perfil. Graça e paz, queridos. Que bom que você está conectado conosco. Bem-vindo a mais um culto de poder. Eu creio que o Senhor vai falar grandemente com você, na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho. Seja onde for, fica ligado no Espírito que tem um banquete do Senhor para você. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser impactada se você considerar cada palavra que sair hoje do ministro para alcançar a tua vida. Então, queridos, por causa do decreto governamental, o nosso governador e o prefeito, os decretos estadual e municipal, nós estamos com um culto suspenso essa semana. Porém, presencial. Porém, estamos crendo na redução de taxas, estamos orando, continue orando pelo nosso estado, para que as vidas sejam curadas, as pessoas sejam libertas naquele hospital deste vírus e a gente possa ter logo a taxa de ocupação dos leitos caindo, para que a gente possa voltar a ter atividades normais na nossa vida cotidiana. Amém? Então, na semana que vem, deve haver um novo decreto, novas informações. Fica ligado nas nossas redes sociais, porque é através dela que vai chegar uma informação mais clara para você de como está o funcionamento dos nossos cultos na igreja. Amém? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade agora e fazer aquilo que nós gostamos tanto de fazer, que é falar do momento de dízimos e ofertas. É um momento de muita alegria. Eu sei que você reconhece que o Senhor tem sido o seu provedor. Eu queria ler um texto tão conhecido na Bíblia, que está em Malaquias 3:10, que diz: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Você percebe que nesse texto, o Senhor não diz que a circunstância vai falar para nós se devemos devolver o dízimo ou ofertar? Não. Nós devemos sempre ser fiel a Ele, assim como Ele é fiel conosco. Eu tenho convicção, irmão, que tudo que tem chegado na minha vida é provisão de Deus. E eu creio que na tua vida também.
Então, vamos ser fiéis com Ele, assim como Ele tem sido fiel conosco. Não abra mão de devolver o seu dízimo. Não abra mão de cumprir com a oferta que o próprio Espírito Santo colocou no teu coração. A Bíblia diz que nós devemos dar segundo proposto no nosso coração. E quem propõe no nosso coração é o Espírito Santo. Então, que você seja fiel. Amém? Aqui ao meu lado vai estar informações que você precisa para fazer Pix, transferências, toda a movimentação bancária, ok? Que você precisa estar fazendo para devolver o seu dízimo e oferta. Neste momento eu quero orar por você, por seu dízimo. Amém? Você pode fechar teus olhos onde você estiver. Pai, eu quero te render graças por mais um momento de dízimo e oferta. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar sendo obediente à Tua palavra. O privilégio que nós temos de estar honrando o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Obrigado, Pai, porque nada tem nos faltado. E como diz no Salmo 23, 1, o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Algumas versões diz nada nos faltará. E eu creio, Pai, nesta palavra, porque o Senhor é fiel para cumprir. Muito obrigado por toda a provisão que tem chegado. A Tua palavra diz que o Senhor dá semente a quem semeia, Pai. Nós cremos que estamos semeando em uma terra fértil, que é o reino de Deus. Também cremos que priorizando o Teu reino, a Tua palavra diz em Mateus 6,33, que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de ser ofertante e dizimista na Tua casa. Eu abençoo cada dízimo e oferta dos meus irmãos e declaro uma colheita abundante e surpreendente em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, nesse momento, queridos, abre o teu coração, se conecta, porque o ministro está chegando com uma palavra poderosa de Deus para abençoar a tua vida. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor para você. Que bênção esse culto de hoje, onde a gente está trazendo não somente uma palavra de Deus, mas junto com essa palavra, uma unção do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo do inimigo. Eu creio que muitas coisas estão sendo despedaçadas, coisas ruins, coisas que não deviam estar na sua vida, seja um pensamento errado, um sofisma, seja alguma enfermidade, seja um outro problema qualquer. Em nome de Jesus, essa unção de Deus está despedaçando. E hoje eu estou animado porque eu vou estar falando sobre um assunto que eu amo muito, que é o assunto da fé. E pense numa época que a gente está precisando bastante, uma dose grande de fé. E hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre como ter uma fé grande. Sabe, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você sabia que o contrário disso também é a verdade? Com fé se pode agradar a Deus. E subentende que se tiver muita fé, então se pode agradar a Deus muito. Agora veja, há somente 2 vezes na Bíblia aonde Jesus disse especificamente que alguém tinha grande fé. Você pode pesquisar, apenas 2 vezes em toda a Bíblia que Deus nomeou alguém como tendo grande fé. E nós vamos estar analisando com muita calma, com muito cuidado, esses 2 casos, para que a gente possa aprender o que foi que eles fizeram para alcançar tão grande nível de fé. E se nós fizermos as mesmas coisas que eles fizeram, então nós também poderemos ter uma fé grande, assim como eles tiveram. Então eu quero pedir para você abrir na sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 15, a partir de versículo 21. Mateus capítulo 15, a partir de versículo 21.
E a maneira que eu vou estar ministrando hoje é que nós vamos ler toda a passagem, toda a história, e depois nós voltaremos a dissecar essa passagem versículo por versículo e pegar os detalhes de que havia na vida dessas pessoas, a maneira que agiam, a maneira que reagiam, e o que foi que levou eles a terem essa fé que Jesus, o próprio Jesus, disse que era grande, tá bom? Então vamos ler o versículo 21 até versículo 28, que diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Glória a Deus. Então vamos ver alguns detalhes dessa história. A partir do versículo 21, ele diz que partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Essas cidades eram cidades gentias. Elas não faziam parte da comunidade de Israel. E na verdade, Jesus estava indo lá com um propósito, que era de escapar da multidão e para tentar descansar um pouquinho, porque afinal de contas, ele havia pregado e ministrado muito para muita gente. Então ele foi para esse local gentio para tentar repousar e recuperar um pouco as forças. Mas esta mulher, ela não deixou Jesus quieto. E nós vemos em versículo 22, diz assim: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Agora, nós vamos ver que com outras histórias que nós encontramos nos evangelhos, existe mais de um relato da mesma história. Por exemplo, essa foi escrita por Mateus, mas Marcos também conta a mesma história. Só que é interessante que quando Mateus fala sobre a mulher, ele diz que ela era uma mulher cananeia. Quando Marcos fala sobre ela, ele diz que ela era uma mulher grega de origem sírio-fenícia. Então, afinal de contas, eles estavam falando sobre duas mulheres diferentes. Porque houve essa diferença? É porque Mateus, ele escreveu a sua carta com foco nos judeus, enquanto Marcos, ele escreveu com foco nos romanos. Mateus, ele enfatizou apenas a origem geográfica e a cultura que essa mulher tinha. Já Mateus estava enfatizando o contexto histórico da sua origem. Sabe, os cananeus, na história, eram pessoas pagãs, eram os próprios inimigos de Deus. E eles tinham um estilo de vida terrível, entregue mesmo às trevas. Eles cometiam idolatria,
eles se envolviam em prostituição religiosa, eles também faziam sacrifícios humanos. Tudo isso era envolvido no contexto histórico dos cananeus. E Mateus, ele fez questão de trazer isso para que a gente pudesse entender um pouco a respeito do perfil dessa mulher espiritualmente falando. E aí isso explica talvez justamente porque a filha dela estava endemoniada, porque era um local, um contexto aonde os demônios tinham uma atuação muito grande. Agora, a Bíblia diz que quando essa mulher cananeia chegou, ela estava clamando. Agora, essa palavra clamar no grego é a palavra krongazo, que significa literalmente gritar. Então, essa mulher, ela não chegou de forma calminha, batendo na porta com muita educação. Não, ela chegou gritando de desespero. E a Bíblia não diz exatamente quanto tempo ela estava lidando com a filha nessa condição, mas pelos gritos e pelo nível de desespero dela, dá a entender que ela estava sofrendo há muito tempo. E vocês sabem como nós que temos filhos, a gente sofre mais vendo eles abatidos do que nós mesmos. Quando atingir os nossos filhos é o que realmente mexe conosco. Então essa mulher estava desesperada para ver a filha curada e ela chegou aos gritos pedindo socorro a Jesus. E é interessante que ela chamou Jesus de filho de Davi. Por que isso é interessante? Porque, na verdade, esse é um título que era reconhecido pelos judeus, mas não pelos gentios. Marcos diz que essa mulher tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Tá? Alguém contou para essa mulher sobre quem Jesus era, sobre o que Jesus andou fazendo, os milagres, as curas, os próprios demônios que eram expulsos por ele. E por isso ela foi até ele com a esperança que se ele já fez isso para tanta gente, então talvez ele faça para minha filha também. E sabe de uma coisa? Isso nos mostra o poder de um testemunho. A Bíblia diz que quando Jesus certa vez estava junto com uma mulher samaritana próximo a um poço, ele estava evangelizando ela e depois ele teve uma palavra de conhecimento, uma operação do dom do Espírito. E ele disse: vai chamar o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: bem que disse que não tem, porque você já teve 5 e o homem com quem você está morando não é o seu marido. Essa mulher ficou tão impactada que esqueceu o propósito pelo qual ela estava lá. Deixou tudo lá, largou, foi correndo até os homens da cidade. Eu acho até interessante isso. Ela nem contou às mulheres, ela tinha uma afinidade com os homens. Mas ela contou aos homens, e os homens sabiam o histórico dessa mulher, sabiam as origens, sabiam do estilo de vida e, me permita dizer, as safadezas dela. E agora, eles viram algo diferente nela. Essa mulher estava impactada, ela estava emocionada. Eu imagino a maneira que ela deve ter passado isso para os homens. Isso impactou os homens de tal maneira que a Bíblia diz que todos eles, todos os homens da cidade, foram até Jesus para ouvir se de fato era assim mesmo. E muitos, ao encontrá-lo, confessaram Jesus como Senhor da sua vida. Tudo isso por causa de um testemunho. Há poder
num testemunho. E nós vemos que foi o testemunho de Jesus que levou essa mulher até ele. Versículo 23 diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Olha que coisa interessante. A mulher aos gritos e Jesus quieto. Jesus não falou um pio. Ele não disse uma palavra sequer. E sabe, isso não impediu ela de continuar buscando por ajuda. Ela foi agora para os discípulos e também gritando, pedindo ajuda, socorro aos discípulos. E sabe que isso nos mostra algo importante sobre esta mulher especificamente. Ela não desistia com facilidade. Inclusive, esta é uma característica de quem tem grande fé. O inimigo, ele levanta muitos obstáculos para tentar nos fazer desistir das promessas de Deus. Mas quem tem grande fé não desiste simplesmente porque há uma adversidade. Não desiste, não joga a toalha simplesmente porque as coisas não parecem assim como a palavra disse que deveria ser. 2 Coríntios 1, versículo 20. Algo super interessante nesse versículo. Ele diz: por quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Deixa eu te dizer uma coisa. Se todas as promessas de Deus têm o sim dele, então nós não devemos aceitar o não de ninguém. Sabe, existe uma resiliência naqueles que são da fé. Nós vemos outros exemplos na Bíblia disso. O paralítico, que tinha 4 amigos bons, eles colocaram ele numa maca e levaram ele até Jesus, crendo que Jesus poderia curá-lo. Só que quando tentaram entrar na casa, estava entupida de gente. Sabe uma coisa impressionante? Ninguém abriu caminho. Deixaram ele lá mesmo. Então eles não tinham como levar o homem até Jesus. Perdeu. O plano A já falhou, mas eles não desistiram simplesmente porque a ideia inicial não deu certo. Eles disseram: vamos levantar esse homem no teto, e subiram ele, e depois foram tirando as telhas e desceram ele até na frente de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, olhando, vendo a fé deles. Eu vou lhe dizer uma coisa: se tem uma pessoa que passa tanta coisa para chegar até Jesus, a fé é visível na vida dessa pessoa. A Bíblia fala também sobre o cego Bartimeu, que ele ouviu um tumulto na cidade, reconheceu que era aquele Jesus que curava, que ele tanto ouvia falar, e ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, nada. Talvez você já teve uma experiência semelhante a essas 3 pessoas que eu falei, de você falar e até orar e pedir alguma ajuda, e parece silêncio. Essa não é a hora de desistir. Inclusive havia pessoas plantadas lá pelo próprio inimigo para falar para Bartimeu e dizer: olha, cala a boca, não fale, não incomode o mestre. E a Bíblia diz que ele gritou mais alto ainda: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou. Deixa eu te dizer uma coisa:
Fé grande não desiste. Só porque as coisas não estão tão acomodadas, não estão fluindo tão bem, não tem obstáculo que impede que a fé chegue aonde ela quer chegar. Essa mulher, ela não parou de importunar os discípulos. Então eles pediram para Jesus mandar ela embora. E foi nesse momento que Jesus deu a sua resposta para a mulher. E ele disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe, o foco do chamado terreno de Jesus foi para Israel. E como ela era gentia, então ele não tinha nenhuma obrigação com ela. Mas versículo 25 diz que ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aleluia. Você tem que entender o poder desse versículo, porque esse foi o versículo divisor de águas na vida dessa mulher. Foi a partir desse ato de adoração que tudo mudou em favor dela. Quando ela abordou Jesus com gritos e desespero, Jesus não falou nada. Jesus ficou quietinho. Mas quando ela começou a adorá-lo, ele começou a focar nela pessoalmente. Deixa eu te dizer uma coisa: adoração é um ato de fé que chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus não são gritos de desespero, porque não tem fé nisso. Mas quem se prostra, quem adora a Deus em meio à aflição, é porque está crendo que Ele é real e que Ele é capaz de mudar aquela situação. Versículo 26 diz: então ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora, quando Jesus fala filhos aqui, ele está se referindo a Israel. E quando ele fala cachorrinhos, ele está se referindo aos gentios e especificamente a esta mulher. Agora, na superfície, parece que Jesus está insultando essa mulher gravemente, chamando-a de cachorra. Sabe, hoje em dia, se chamar uma mulher de cachorra, então é uma ofensa muito grande. Você está descrevendo essa mulher como vulgar, ou até mesmo como safada. É muito forte essa palavra. Mas na época que Jesus falou isso, não era muito diferente, não. Cães eram considerados imundos pela lei judaica. E um cachorro solto, tipo vira-lata, poderia ser perigoso, tanto para atacar, como também para transmitir uma doença como raiva ou coisa do tipo. Então os judeus, quando eles queriam ofender os gentios, então eles os chamavam de cachorro. Agora, a palavra grega traduzida como cachorro é kuon. Kuon. Isso é muito importante, porque esta não foi a palavra que Jesus usou nesse versículo. Jesus usou a palavra kunarion, que significa cachorrinho pequeno, ou especificamente um animal de estimação, um pet. Mais ou menos um ano atrás, nossa filha, ela completou 15 anos de idade, e o que ela mais queria, mais do que qualquer coisa, mais do que festa, mais do que viagem, mais do que dinheiro, ela queria um cachorrinho.
E ela havia falado sobre isso há muitos anos. E a gente, principalmente minha esposa, ela não queria de jeito algum. E eu mesmo, depois de um tempo de estar morando em apartamento e tal, eu pensei que também não era uma boa ideia. Mas a gente viu o poder da oração na vida da nossa filha naquele dia do aniversário. Até o coração da mãe se abriu. E aí nós compramos uma Lulu da Pomerânia, bem pequenininho, chamada Nutella. E queridos, isso faz cerca de 1 ano, e eu quero lhe dizer que Nutella é o xodó da família. Nutella, ela não larga os pés da gente, e ela vai de um para outro, e todo mundo, quando vê ela, fica besta. E começa a falar naquela vozinha. Oh, meu Deus do céu, vem cá. E dá abraço, e dá carinho, e alisa, e brinca com ela. É um carinho impressionante que geraram entre nós e aquela cachorrinha. E sabe, quando Jesus comparou esta mulher a um cachorrinho, ele não estava ofendendo ela. Ao contrário, ele estava mostrando afeto e até mesmo sendo carinhoso com ela. Porque ele descreveu ela como sendo um animal de estimação, que você tem afeto e carinho. Em versículo 27, diz que ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe, quando ela se identificou como cachorrinha, ela estava reconhecendo que ela não tinha nenhuma aliança com Deus. Ela reconhecia isso. Por isso que foi dado esse tipo de título de cachorrinha. Mas ela cria mesmo assim, mesmo não fazendo parte da comunidade de Israel, mesmo não sendo intitulado povo de Deus, ela cria que o Senhor, ela cria na capacidade do Senhor de abençoá-la. Ou seja, ela sem vínculo algum com Jesus, conseguiu receber mais de Deus do que muitos que têm aliança de fato. E sabe, foi esta fé que impactou Jesus. Em versículo 26, Jesus disse que não era bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela disse que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Com essa frase, ela estava engrandecendo o poder de Deus. Ela estava dizendo que uma mera migalha, vindo por parte de Deus, carregava todo o poder que ela precisava para resolver a sua situação. Sabe, muitas pessoas creem que tem que haver uma grande manifestação de Deus para poder resolver um probleminho pequeno. Mas ela creu que uma manifestação pequenininha de Deus poderia resolver um problemão grande, que era a cura e a libertação da filha dela. E Jesus respondeu para ela: mulher, o que é grande aqui é a tua fé. Aleluia. Sabe, quando a sua fé é maior do que o seu problema, então o seu problema vai deixar de existir. Eu quero lhe falar 3 características nessa história que estavam na vida dessa mulher, que eu creio que levou Jesus a dizer que ela tinha grande fé. Primeiro, ela não desistiu na face de adversidade. Fé grande não desiste. Fé grande é teimoso. Fé grande não aceita não como resposta. Ela parte para cima.
Segundo, ela adorou a Deus em meio ao seu problema. Aleluia. Sabe, se você está adorando a Deus, não tem como se preocupar. Se você está adorando a Deus, não tem como murmurar. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E se gastarmos mais tempo em adoração, não daremos lugar e oportunidade para essas coisas. E além do mais, por meio da oração, ela sobe e o poder de Deus desce e se manifesta na nossa vida. A terceira coisa é que ela considerou o poder de Deus muito maior do que a sua circunstância. Sabe que isso também é um efeito de adoração. Quanto mais a gente está adorando a Deus, aquele problema que era grande vai ficando cada vez menor. E aquele poder de Deus, que antes parecia tão pequeno, vai enlarguecendo, vai crescendo e aumentando para nós. Aleluia. Então, essa é uma das duas pessoas que Jesus disse que tinha grande fé. A segunda, eu quero pedir para você abrir comigo no livro de Mateus, capítulo 8, esta vez, a partir do versículo 5. Mateus capítulo 8 e versículo 5. E da mesma forma que fizemos com a história sobre a mulher cananeia, a gente vai também ler essa passagem toda e depois voltar a ver versículo por versículo. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados as minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então, versículo 5 diz que, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Então, no mesmo relato, da mesma forma que a mulher cananeia foi uma história escrita por Mateus, mas também foi relatado por Marcos, aqui essa história do centurião não foi escrita apenas por Mateus, mas também por Lucas. E nesse livro de Lucas, a Bíblia diz que o centurião enviou alguns anciãos dos judeus até Jesus. Ou seja, ele mesmo não foi. Mateus disse que Jesus se apresentou, que o centurião se apresentou a Jesus. Lucas já diz diferente, ele diz que foram judeus, anciãos dos judeus, que foram lá falar com Jesus. E algumas pessoas usam essa aparente divergência para dizer que a Bíblia é contraditória e, portanto, não é um livro confiável,
porque tem contradições. Mas, na verdade, não há contradição nenhuma. O que existe aqui é a mesma história contada por dois ângulos diferentes. A minha esposa acabou de abrir o nosso culto e eu posso lhe garantir que se nós dois fôssemos lhe contar uma história, a mesma história, iria sair com alguns caprichos a mais, especialmente quando ela está contando, porque mulher, ela tem uma habilidade fenomenal com detalhes, né? Ela lembra da cor da camisa do cara que entrou na igreja 2 meses atrás. O homem não lembra direito nem como era aquele rapaz, né? Então, a mulher, ela vai contando alguns detalhes. Aí eu pergunto, você ouvindo a história da boca dela e depois ouvindo da minha boca, significa que eu estou mentindo porque eu não disse tudo que ela falou? Não, é simplesmente a percepção e a maneira de ela se expressar que é diferente do que a minha. Então, é isso que acontece com os evangelhos, né? Não é que estão contando histórias diferentes, mas cada um está contando a história dentro da sua percepção e entendimento do que aconteceu. Alguns dão mais detalhes do que outros, tá? Mas é a mesma situação. Então, Lucas disse que quem foi atrás de Jesus foram os judeus, porque é isso que aconteceu de fato. Mateus disse que quem foi atrás de Jesus foi o centurião, porque por causa do seu entendimento de delegação. Sabe, quando alguém ia para algum lugar no nome de outra pessoa como seu representante, é como se a própria pessoa estivesse lá. Eu lembro anos atrás, quando minha mãe faleceu, ela deixou a casa dela como herança para mim e para meu irmão. Então nós colocamos para vender a casa, porque não havia nenhum benefício e ficar com ela. E aí, como eu morava no Brasil, eu precisei passar uma procuração para meu irmão. Era um documento que dava a ele todos os direitos legais de me representar e até de assinar no meu nome qualquer coisa relacionada à casa. Graças a Deus chegou o dia que nós conseguimos um comprador para casa e tinha que fazer toda aquela papelada. E sabe, tecnicamente, eu não assinei documento algum, mas como eu deleguei essa responsabilidade, essa autoridade para o meu irmão, ele assinou no meu nome e era como se eu mesmo estivesse fazendo aquilo. Sabe, foi nesse sentido que Mateus estava falando quando ele disse que o centurião se apresentou a Jesus. E sabe, como ele deu autorização a esses judeus de ir no seu nome, é como se ele mesmo estivesse lá. Agora, sabe que isso nos mostra algo importante sobre nós mesmos? Porque Jesus nos deu autoridade para falar e para fazer coisas no nome dele. E quando nós fizemos essas coisas, é como se ele mesmo estivesse fazendo. Sabe que os demônios, eles se tremem perante nós, mas não é por causa de nós, é que quando eles nos veem, eles veem Jesus em nós. É como se ele mesmo estivesse presente. Glória a Deus. Mateus 8,6 diz assim: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então, nós vemos que o centurião, ele tinha um servo. Esse servo estava numa condição complicadíssima, tá?
ele era paralítico, imobilizado, acamado, e além do mais, ele estava sofrendo horrivelmente. Tudo indica que ele estava tendo dores insuportáveis. Isso mexia muito com o centurião. É evidente que o centurião, ele tinha um afeto e um apreço por esse servo. A relação entre eles não era apenas como chefe e empregado, mas é como se fosse uma amizade que eles geraram ao longo dos anos, trabalhando juntos, estando próximos. Porque se não fosse assim, o centurião jamais teria mobilizado tudo que ele mobilizou para que Jesus pudesse chegar até ele. Em versículo 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Agora, o relato de Lucas nos dá algumas informações antes dessa resposta de Jesus que Mateus não falou. Ele disse que os judeus estavam incentivando Jesus a ir baseado no perfil desse centurião. Eles disseram, por exemplo, que ele era digno de receber esse pedido porque o centurião, ele era amigo dos judeus. Inclusive, eles informaram que ele até chegou a construir uma sinagoga para eles com o próprio dinheiro dele. Então, nós poderíamos dizer que esses judeus estavam enchendo a bola do centurião, dizendo: Jesus, esse não é qualquer cara não. Esse homem é um homem bom. Esse homem, ele é generoso. Ele é uma bênção para o povo judeu. Ele tem nos influenciado, ele tem sido tremendo para conosco. Deixa eu te dizer uma coisa importante: vale a pena ter uma boa reputação. Sabe, o nosso testemunho é como um rastro que nos segue por onde quer que a gente vá. Provérbios 22, versículo 1 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Quando Jesus soube dessas informações, foi quando ele disse: eu irei curá-lo. Gálatas 6, versículo 7 diz: o que o homem semear, isso também se fará. Quando a gente é bondosa com as pessoas, em algum momento essa bondade voltará para nós. E foi exatamente isso que o centurião, que aconteceu com ele. Ele plantava, ele era bom, ele era gentil, ele era simpático. Ele não fazia para receber um retorno, mas é uma lei espiritual. Aquilo que o homem dá, ele também receberá. E quando ele se via com necessidade, a bondade de Deus se apresentou. Aleluia. Versículo 8 diz: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. É interessante que os judeus disseram a Jesus que o centurião, especificamente, era digno de recebê-lo. Mas o próprio centurião disse que ele não era digno para recebê-lo na sua casa. Sabe, o centurião, ele sabia que havia animosidade entre os judeus dos judeus para com os romanos. Então, por ser romano e para respeitar a cultura do momento, ele preferiu que Jesus se mantivesse à distância. Mas sabe que isso também mostra a grandeza da fé dele? Porque mesmo de longe, ele cria que Jesus poderia resolver o seu problema. Sabe, nós temos ouvido testemunhos de salvação e de cura das pessoas que têm assistido aos nossos cultos e às nossas lives online.
E sabe que tecnicamente nós estamos distantes uns dos outros. Mas quando há fé em Deus, não há distância que pode impedir a manifestação do poder de Deus. Esse centurião, ele entendeu isso. Ele disse, não precisa entrar na minha casa, não. Mesmo à distância, eu receberei. Meu servo será curado. Então ele disse que uma só palavra vinda de Jesus seria o suficiente para curar o seu servo. E quando você lê o versículo 9, você entende porque ele cria assim. Versículo 9 diz, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Então observe que ele disse que ele era um homem sujeito à autoridade. Acima do centurião, era o que era chamado o centurião-chefe. Ele era um comandante do primeiro corte, e ele era responsável por 6 centuriões. Então esse homem se submetia às ordens do centurião-chefe. Mas ele também tinha a sua própria esfera de autoridade. Um centurião era o capitão de até 100 soldados no exército romano. Então esse homem tinha um profundo conhecimento de autoridade e sobre como ela funciona. Ele disse, quando eu dou ordens aos meus soldados, com apenas uma palavra, eles me obedecem, porque eles reconhecem a minha autoridade. Agora, a gente entende porque ele queria que Jesus desse apenas uma palavra. É porque ele cria que Jesus tinha autoridade sobre doença. E se ele desse apenas uma palavra de ordem, então essa doença teria que sair do seu servo. Versículo 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Agora, na versão King James, ele diz um pouco diferente. Ele diz, com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Olha a palavra que a gente começou enfatizando nesse culto, a palavra grande. Na verdade, a mesma palavra grega usada para dizer que a mulher cananeia tinha uma fé grande, foi a mesma palavra usada aqui, para dizer que o centurião, ele tinha uma fé grande. Aleluia. Sabe, muitas pessoas querem ver manifestações do poder de Deus antes de crer nele. A gente vê o exemplo de Tomé. Quando Jesus havia ressuscitado, ele se mostrou aos discípulos, mas Tomé não estava presente. Os discípulos contaram a ele a respeito dessa experiência, e ele disse, olha, se eu não puder ver os cravos nas suas mãos, e se eu não puder tocar no seu lado, de maneira alguma eu acreditarei. Ele tinha que ver alguma manifestação antes de acreditar. O que impressionou Jesus tanto sobre a fé do centurião é que ele não precisava ver nada. Toda a sua fé estava na palavra de Jesus, que ele nem havia recebido ainda por sinal. O que faltava para ele naquele momento era a palavra de Deus. Mas para nós,
o que não falta de jeito algum é a palavra de Deus. Sabe que Deus tem nos dado N de promessas sobre tudo inimaginável. A pergunta é o seguinte: se este centurião tinha uma fé tão grande numa palavra que ele nem havia recebido ainda, quanto mais nós não devemos ter fé nas palavras que Deus já falou ao nosso respeito. Toda fé que é grande é fundamentada na palavra de Deus. O centurião disse: se mandar uma palavra, o meu servo será curado. Nós devemos dizer: por causa da palavra que o Senhor já mandou, é que eu serei curado, ou eu serei suprido, ou eu serei protegido, ou seja lá o que for. Aleluia. Nós estamos numa condição muito melhor do que o centurião. Ele queria uma palavra e nós já temos a palavra. Da mesma maneira que nós vimos características na vida da mulher cananeia que demonstrou porque ela recebeu esse título de grande fé, nós vemos também duas características importantes no centurião. Primeiro, ele reconheceu a autoridade que Jesus tinha sobre o seu problema. Entenda uma coisa: você pode achar que o seu problema é invencível. É isso que que o diabo quer que você pense. Mas eu quero que você entenda que não tem problema nesse planeta que possa surgir sobre o qual Jesus não tenha autoridade. Ele tem autoridade sobre tudo. E segundo, o centurião creu na palavra de Deus acima de qualquer coisa. Aleluia. Sabe, manifestações são ótimas e elas virão. Mas a nossa fé não pode estar posta numa manifestação. A nossa fé não pode estar colocada dentro de uma experiência. A nossa fé não pode ser dependente de circunstâncias e de situações. A nossa fé precisa estar enraizada na palavra do Senhor. Deus falou, eu creio e pronto. Resolvido está na palavra do Senhor. Glória a Deus. Sabe que o grupo de louvor já pode vir. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: é interessante para mim que as duas pessoas que Jesus destacou como tendo grande fé nem eram da comunidade de Israel. Que coisa interessante. As únicas duas que Jesus disse que tinham grande fé nem eram da comunidade de Israel, nem eram consideradas o povo de Deus. Agora, se duas pessoas que não tinham nenhuma aliança com Deus poderiam ter uma fé grande dessa, quanto mais nós que somos o povo de Deus de fato. Eu quero que vocês saibam que ter grande fé não é algo fora do seu alcance, não. Isso deve até lhe estimular que é possível você ter uma fé grande também. E se você fizer o que eles fizeram, então você receberá as bênçãos e o prestígio que eles também receberam. Meu Pai, eu te dou graças pela vida de cada pessoa assistindo. Talvez antes de se conectar a esse culto, ela até desprezava a sua fé, ela se sentia fraca na fé. Mas eu lembro
quando o apóstolo Paulo estava falando para os Tessalonicenses, ele disse que a sua fé crescia muitíssimo. Pai, minha oração, especialmente nessa quarentena, enquanto as pressões têm aumentado na vida de muitas pessoas, é que mais do que as pressões, que a sua fé possa crescer. E eu peço, meu Pai, que pelo Teu Espírito, o Senhor possa estar ajudando cada um a prestar atenção a estas características na vida dessas duas pessoas e a começar a aplicá-las na sua própria vida. E eu te dou graças, Senhor, que eu ao fazer, apenas procurando imitar essas características na vida delas, as suas vidas vão mudar, as suas percepções, a sua ótica vai ser mudada, e o que era um monstro vai se tornar um anão, o que era uma montanha vai parecer uma pedrinha, por causa da fé que é grande. Eu te dou graças por isso. Eu te louvo, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, problemas resolvidos, doenças saradas, finanças chegando, portas se abrindo. Aleluia. Famílias abençoadas, tudo por causa do poder da Tua palavra e a mistura da nossa fé junto com ela. Te dou graças por isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom que você pode estar assistindo esse culto online hoje. E se você nunca teve a oportunidade de fazer Jesus Cristo Senhor da sua vida, eu quero lhe dar essa oportunidade agora. A Bíblia diz que Jesus, Ele morreu na cruz pelo nosso pecado e Ele ressuscitou da morte, abrindo um novo e vivo caminho para que a gente pudesse ter a salvação. Mas é necessário que todo aquele que quer a salvação invoque o nome do Senhor. E eu quero lhe conduzir numa oração nesse momento, que você possa estar repetindo essas palavras, mas de todo o seu coração para Deus. Diga: Senhor, eu creio na Tua palavra, que Jesus morreu pelo meu pecado e Ele ressuscitou para me dar a vida eterna. Com fé no meu coração e da minha própria boca, eu declaro: Jesus, eu te quero e te aceito como meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero pedir para você entrar em contato com a gente. Tem um número aí na tela que você pode ligar para nos informar, porque a gente quer te conhecer e quer te acompanhar mais de perto, tá bom? E caso você esteja aí assistindo com alguma enfermidade, algum problema de saúde, eu quero pedir para você colocar sua mão sobre o local que precisa de cura. Eu quero também enviar uma palavra de Deus, a unção do Senhor, para estar sarando o seu corpo nesse momento. Meu Pai, eu te dou graças pelo poder sarador de Cristo, chegando na vida dessa pessoa, no seu corpo, independente de onde estiver, alcançando agora. Eu declaro que esse mal, essas dores, esse problema, que tem que sair no nome de Jesus Cristo. E eu te dou graças, eu chamo esse corpo sarado e restaurado em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, muito obrigado por estar
assistindo, por estar conectado conosco. E em breve vamos ter muito mais para você. Um grande abraço.